capítulo 5 do livro de Jó, diz assim: Agora, pois, chama e vê se há quem te responda, para qual dos santos te voltarás? É certo que a ira destrói o louco e o ambicioso é consumido pela inveja. Eu vi o louco que lançava raízes e na mesma hora amaldiçoei a sua habitação. Os seus filhos estão longe da salvação, na porta serão despedaçados e não haverá quem os livre. A sua colheita comerão os famintos e atirarão até de dentro dos espinhos, e os sedentos beberão a sua fazenda. Porque a iniquidade não procede do pó, nem o sofrimento brota da terra. Mas como as faíscas se levantam para voar pelo ar, assim o homem nasce para aflição. Certamente eu procuraria Deus e entregaria a Ele a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a face da terra e envia as águas pelos campos. Ele põe os humildes em lugares altos e os enlutados são exaltados a um lugar seguro. Ele frustra as maquinações dos astutos, de maneira que as suas mãos não possam efetuar coisa alguma. Ele prende os sábios na astúcia deles mesmos, e o conselho dos perversos é embrutecido. De dias eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam as alpapadelas, como se fosse de noite. E livra o necessitado da espada, e da boca dos ímpios, e da mão violenta. Assim a esperança para o carente, e a iniquidade fechará a sua boca. Eis que ditoso é o homem a quem Deus repreende, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e suas mãos curam. Em 6 angústias se salvará, e na 7ª nenhum mal te tocará. Na fome ele te redimirá da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a destruição quando vier. Da destruição e da fome te rirás, e não temerás os animais do campo, pois até com as pedras do campo terás o seu pacto, e as feras do campo estarão em paz contigo. E saberás que há paz em tua tenda, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Deste modo também saberás que a tua descendência se multiplicará, e a tua posteridade como a erva da terra. E irás na velhice à sepultura, como feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis que já temos inquirido isso, o qual é assim: ouve e medita para o teu proveito. O capítulo 5 vai falar sobre a confissão dos pecados exigido por Elifas. Elifas que olha para Jó e conclui, faz um julgamento que Jó é um perverso. Ele fala com Jó e pede que ele confesse os seus pecados. Mas quando nós entendemos que o Senhor, Ele é a nossa salvação, o Senhor é aquele que dirige os nossos passos, que guia-nos pelos caminhos planos, porque o Senhor, Ele nos livra de muitas aflições. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós colocamos o nosso coração na palavra de Deus, o Senhor, Ele nos direciona, Ele traz a luz da palavra para as nossas vidas. É Ele que é o nosso juiz. É Ele quem faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Quando o Senhor, Ele nos chama, Ele nos separa para que nós possamos colocar a palavra dEle nos nossos corações. Porque quando nós nascemos, nós já fomos formados ali através de toda a nossa genealogia. Através dos comportamentos do nosso pai e da nossa mãe, nós geramos um comportamento. E ao passar do tempo, nós frequentamos a casa de parentes,
ficamos ali com os nossos pais e nos moldamos através dos comportamentos dos nossos pais no inconsciente. E se os nossos pais não revelam aquilo que eles fizeram, isso um dia vai acontecer a nós para que a verdade seja dita para as nossas vidas, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo que é oculto vai ser revelado a nós e nós precisamos entender isso. Porque Jó estava ali numa situação em que alguém falava palavras para ele como se ele fosse o culpado daquela situação. Como se o pecado de Jó tivesse sido a causa daquela situação que Jó se encontrava. E muitas vezes num cenário de dor, num cenário de aflição, de doença, não é porque veio o pecado, mas para que a glória de Deus possa se manifestar. Porque o Senhor, Ele separa tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós declaramos, porque todas as coisas são feitas e realizadas pela vontade do nosso Deus. Ele conduz as nossas vidas e mesmo através do deserto, o Senhor, Ele estende a mão para aqueles que confiam nele, para aqueles que não saem da sua presença. Sair da presença de Deus é você afastar-se da leitura bíblica, das canções, da casa de oração, do jejum, dos louvores, da proclamação, porque o Senhor, Ele quer atrair aqueles que realmente o amam, que realmente querem cumprir os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos e praticar o bem. Quando nós praticamos o bem ao próximo, quando nós desejamos o bem ao próximo, nós estamos declarando que nós amamos a Deus. Muitas doenças, elas causam feridas na nossa vida, porque lá dentro de nós possa ser que exista alguma raiz que precisa ser melhorada, que precisa ser mudada. Muitas vezes o nosso comportamento, a nossa humildade. Mas o caso de Jó aqui foi um caso onde Deus permitiu que Satanás colocasse a mão nele, mas não tirasse a vida dele, porque Deus queria aperfeiçoar Jó. Porque Deus, ele conhecia Jó e saberia que mesmo na situação de dor, Jó não blasfemaria contra Deus, porque Jó sabia que tudo está no controle de Deus. E quando nós blasfemamos contra Deus, e quando nós interrogamos a Deus, e quando nós não aceitamos aquilo que Deus está nos enviando, é porque a nossa fé ainda é pequena. É porque nós precisamos crescer em maturidade espiritual. Nós precisamos crescer na presença do Senhor, nos aproximar mais de Deus. E nos aproximar de Deus nos faz entender quem Ele é e as obras que Ele realiza. Muitas vezes nós não enxergamos, mas quantos livramentos Deus tem nos dado. Deus tem nos proporcionado a vida. Deus tem proporcionado a nós a leitura da palavra, porque quantos países não podem se ler? Então que essa mensagem venha ser colocada nos nossos corações e que os nossos ouvidos possam estar atentos para ouvir somente aquilo que vem de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.